Boa noite, galera. Boa noite a todos, todas, todes. Eu estou muito feliz hoje com esse encontro, né? A gente tem uma pessoa super especial, que é o Gabi, está vindo falar com a gente aqui sobre cultura, acesso e envolvimento. Estamos habitando apenas sobrevivendo na cidade. O Gabi é uma amiga de longa data, né? Conheci ele através de uma amiga querida também. E lembrei do Gabi para ministrar essa aula, porque ia ser um conteúdo muito interessante para vocês assistirem, participar, né, de maneira ativa também na dinâmica que vai ter hoje, e para conhecer mais sobre os slams, as poesias, a cultura negra, a cultura de rua. Então vai ser uma aula bem interessante. Gabi, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim, estamos. Tá certo, que não sim. deu o tempo de fazer o teste do microfone, mas que bom que está funcionando. Boa noite a todas as pessoas presentes. Sou Gabriel Goulart, o pessoal me conhece como Gabi. A convite da Luísa, né? Estou aqui hoje para compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência aqui na cidade de Florianópolis, através dessa temática, né, dessa pergunta norteadora, que é o título que a gente está vendo aí na apresentação, né? Cultura, acesso e envolvimento. Estamos habitando ou apenas sobrevivendo? Então, vou trazer algumas reflexões hoje do nosso território, né? Que é aqui a cidade de Florianópolis. Vou estar trazendo dentro dessa perspectiva um pouco sobre a construção da cidade, um contexto aí que vem do século passado, e fazer uma ligação com a atualidade e trazer um pouco da minha experiência enquanto produtor cultural, que é através dos slams, das batalhas de poesia, batalhas de rima também, que é a cultura hip hop, ocupando os espaços da cidade e fazendo essa construção cultural, né? Pessoal da organização, eu posso já tocar ficha? Tem mais alguma coisa? Não, Gabi, pode ir. Tá certo. Obrigado. Bom, tem uma breve apresentação sobre a minha pessoa antes. Eu vou passar rapidamente, porque eu tô mais para focar nos conteúdos. Quem sou eu? Pai, poeta e educador. Atuo nos slams, batalhas de poesia em Florianópolis desde 2022, tanto competindo como poeta, quanto organizando. Desde 2023 eu atuo também na educação escolar quilombola do Morro da Queimada, Morro do Mocotó. Sou professor de linguagens. Já realizei diversas oficinas de poesia em escolas e projetos sociais da Grande Florianópolis, com o slam. Além disso, sou graduando de letras português na UFSC. Então é um pouco da bagagem que eu trago, né? Recentemente eu virei pai, então é algo que mudou ali a minha perspectiva de vida. E estou enquanto produtor cultural desde 2022, presenciando essa construção de movimentos coletivos dentro da cidade de Florianópolis. E desde 2023 estou em sala de aula também, experienciando esse ambiente pedagógico e levando um pouco dessa vivência para a sala de aula, né? Mas, sem mais delongas, vamos partir para o conteúdo. Novamente, a pergunta que nos direciona hoje, né? Cultura, acesso e envolvimento, estamos habitando ou apenas sobrevivendo? E dentro dessa pergunta, a Luísa me comentou de outra pergunta que não me lembro agora o contexto, se vocês tinham feito também uma aula sobre ou estavam
estudando relacionado, que é quem tem direito à cidade, né? Eu acho essa pergunta que ela abre muitos leques, né? Quem tem direito à cidade. Depois eu vou destrinchar um pouco mais essa pergunta, mas para começar hoje, eu vou dar um passinho para trás do quem tem direito à cidade e trazer uma outra questão, que seria quem construiu a cidade, né? Para a gente ter direito de habitar, né, o território, usufruir dele, tem que ter um território, tem que ter espaços físicos, espaços culturais, né? Então, quem construiu a cidade? Eu começo com essa pergunta. E daí eu vou retornar um pouco na história da construção do nosso país, né? A gente está falando da cidade, a gente está falando aqui, vou trazer o contexto de Florianópolis, mas vamos expandir um pouco esse território, né? Rapidamente, uma retomada do início do nosso território, que a gente conhece hoje como Brasil, né? Lá no século XVI, século XV e século XVI, chegaram os colonizadores, certo? Chegaram os europeus, os portugueses, aqui nesse território que a gente conhece como Brasil, e já habitavam, antes dos colonizadores chegar, em torno, os estudos são nebulosos, mas em torno até de 40 milhões de pessoas de diversas etnias, né? Os povos originários, os indígenas. Então, os portugueses chegaram, depois de viajar meses, né? Nas grandes navegações, chegaram doentes, chegaram fedidos, porque estavam meses dentro de um navio, e os indígenas os recepcionaram, certo? Os primeiros habitantes desse território, né? Os indígenas recepcionaram os europeus e tal. Só que os colonizadores vieram com uma premissa maldosa, né, de dominação de território, de expansão, de extração de recursos, de ver a natureza como algo a ser explorado e de ver os próprios povos originários como pessoas a serem exploradas. Então, teve ali no início uma relação de não uma relação direta de violência, mas uma relação dos colonizadores para a qual os indígenas de observação, de ver como é que funcionava aquele território, o que, que eles poderiam se aproveitar. E os indígenas, né, viviam aqui de uma maneira respeitosa com a diversidade cultural, com a diversidade de etnias, de povos e de línguas. Então, você tinha em torno de 40 milhões de habitantes, o território hoje Brasil, América Latina, né? E se tinha diversos povos diferentes. Então você tinha assim conflitos entre esses povos, mas você tinha o respeito, né? Tem um povo de outra cultura, de outra língua, de outra cosmovisão espiritual. Por mais que haja um conflito entre nós, eu vou respeitar a cultura, vou respeitar a existência desse povo, né? É a cosmovisão indígena. Só que o europeu, ele chega querendo impor a sua cultura, a sua língua e o seu modo de vida. Então, essa é a construção do nosso país, né? Os europeus começam a escravizar os indígenas, eles vêm para esse território e eles não querem trabalhar, né? Eles invadem o território e escravizam os povos que aqui estão para construírem a, as cidades, os territórios da maneira que eles querem, né? Então o colonizador ele vem com esse olhar meio narcisista, um narcisismo cultural geográfico, que o que é dele é bom e a diversidade de povos ao redor são pessoas sem alma, são pessoas que precisam ser catequizadas, né, e que vão ser escravizadas. Dentro desse contexto, os colonizadores dizimaram a população indígena, né, dizimaram. Então chegou um momento que eles tinham território, eles tinham terra, mas eles despovoaram esse território. E aí entra a questão daí do sequestro dos povos africanos, trazidos de maneira desumana e forçados a trabalhar como mão de obra escravizada aqui no nosso país, né? Essa é a base do nosso país. Nosso país foi construído através de violência
de escravização, né, e de apagamento de outras culturas, de apagamento de diversidade. Então, o nosso território ele é construído, ele tem uma história bem violenta, né? Ele é construído com base na escravidão. Então, dando um salto temporal ali, né? Tava falando da invasão dos colonizadores, mas dando um salto ali para o final do século XIX, né, a abolição da escravatura, a falsa abolição, né, o 13 de maio, aconteceu em 1888. Então, faz pouco tempo, né, em torno de 130 anos. Só que a abolição da escravatura, ela não trouxe direitos, né, para os povos escravizados. Então, num dia, a população negra, a população indígena estava sendo escravizada, legitimamente pelo Estado, pela monarquia, república. No outro dia, não existe mais escravidão, vocês estão libertos, mas vocês não terão terra, vocês não terão emprego digno, vocês não terão acesso à educação. Então, a gente tem um marco histórico, né, no nosso país, que é a falsa abolição, que deixou, e essa transição para uma nova sociedade de trabalho assalariado, né, você não tem mais trabalho escravo, você tem o trabalho, começa a ter o trabalho assalariado, que tem uma exploração velada, né, de certa forma. Então, a partir disso, começam também as construções dentro das capitais, as reformas urbanas, e a partir disso, eu retorno à pergunta, né? Quem construiu a cidade? Essa cidade que a gente está perguntando se a gente habita ou sobrevive. Quem construiu a cidade são mãos que foram escravizadas. Foi mão de obra escrava, mesmo que a escravidão tivesse sido abolida. Você ainda mantém uma relação de poder entre o empregador e o empregado, né? Que ela é desigual. E muitas das vezes ela é um trabalho análogo à escravidão, pensando ali no pós-abolição, né? 1900, 1910, 1920, 1930. Então, nessas datas, começa-se uma reforma urbana na cidade, começa-se a expulsar, agora falando de Florianópolis, né? Começa-se a expulsar a população negra do centro da cidade, que a população negra habitava o centro da cidade, né? Ali onde a gente conhece hoje como a Avenida Hercílio Luz, tinha o Rio da Bulha ali, né? E as populações negras habitavam bairros que ficavam naquela região. Depois, com o projeto de reforma urbana do centro, começa o aterramento, né? Ali do Mercado Público Largo da Alfândega, Prainha José Mendes, a construção da Ponte Hercílio Luz também, né? Que foi a construção da ponte requisitou muita mão de obra, né? Também mão de obra essa negra. Então, as mãos negras, os corpos negros que estavam construindo a cidade, né? Ao mesmo tempo estavam sendo expulsos do centro da cidade, dos locais que elas já habitavam. Dentro desse contexto, a gente tem o início da formação das comunidades nos morros da cidade, né, principalmente ali no maciço do Morro da Cruz, onde tem, na Mauro Ramos ali, né, onde tem Morro do Mocotó, Morro da Mariquinha, Morro da Caixa, Morro do Céu. A gente começa a ter a formação dessas comunidades, e algumas dessas comunidades começam a ser formadas, inclusive, por remanescentes quilombolas, que vêm dos quilombos das cidades aqui ao redor, Garopaba, Joinville, Itajaí, vêm dessas cidades para buscar trabalho na capital. A construção da ponte é uma desses chamamentos de mão de obra de fora. As pessoas negras vêm dos quilombos, que eram espaços onde você resistia à escravidão, né? Vêm dos quilombos para trabalhar na capital e começam a formar essas comunidades nos morros, né? Comunidades que têm remanescentes quilombolas. Morro do Mocotó, Morro da Queimada, Morro da Caixa no centro, Caeira do Saco dos Limões no Saco dos Limões.
Lá no Rio Vermelho tem o Quilombo Vidal Martins. Enfim, contextualizando um pouco dessa presença negra, presença quilombola no nosso território. E, no caso, quem construiu a cidade é quem começou a ter um acesso negado à própria cidade. Então, as mãos que construíram a cidade não usufruíram do seu esforço, né? Essa é uma questão que eu vou bater bastante na tecla. E nesse mesmo contexto de pós-abolição no século passado, a gente tinha uma segregação racial explícita aqui em Florianópolis. Por exemplo, na Praça 15, a gente tinha espaços para negros transitarem e espaço para pessoas brancas transitarem. Não se podia ultrapassar, né, essa divisória. Então, a gente, diferentemente dos Estados Unidos, não teve um apartheid explícito racial, mas a gente teve essa segregação, por mais que não estava na lei, né? Muitas vezes estivesse, na verdade, de outras formas, para legitimar essa segregação, ela existiu, né? Então, se há 100 anos atrás tinha calçada para negro e calçada para branco, isso é, olhando a longo prazo, historicamente, isso é um período muito curto com a atualidade. Então, isso vai ter consequências hoje em dia de quem habita essa cidade, quem habita esse centro da cidade, por exemplo, né? Quem são os descendentes das pessoas que foram expulsas do centro, que moram no morro? Será que elas têm o mesmo pertencimento quando elas vão nesse território? Será que elas estão habitando esse território também, assim como as outras camadas, outras classes, outras pessoas da cidade? Vamos descobrir em breve. Então, reforçando, contexto histórico de Florianópolis no século XX, né? A gente tem o pós-abolição da escravatura, ou seja, negros libertos sem terra, sem emprego, sem educação, sem ter acesso a essas coisas, né? O Estado não garantiu me fugiu a palavra agora, mas uma indenização, né? Pelas pessoas escravizadas. Não foram indenizadas, foram largadas às margens. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que voltar para o emprego que o seu fazendeiro tinha, que o senhor de engenho te dava. Não tem escolha, né? Eu vou morrer de fome ou eu vou trabalhar pelo menos para ganhar uma migalha, né? Enfim. Tá nesse contexto de pós-abolição, tem a segregação racial, então tem explícito que lugares que eu posso habitar nessa cidade, né? Onde é que eu sou bem-vindo, né? Dentro disso, inclusive, tinham os clubes recreativos que também compartilhavam dessa segregação. Então tinha clubes como, me fugiu o nome, mas acho que é 12 de junho, um clube esse nome, que era um clube só para pessoas brancas, pessoas negras não podiam frequentar, que esse clube, o espaço físico dele é um que fica na esquina do bar Rios, ali na Hercílio Luz, né, que 12 de agosto, certo, muito obrigado, Breno. E daí, esse é um exemplo de um clube racista, né, que só aceitava pessoas brancas. Frente a isso, surgiram clubes negros também, né, como o Clube do 25, que é no Morro do 25, ali na Agronômica. Esse clube surgiu lá, também no século XX, exclusivo para pessoas negras, como uma forma de resistência, né, a essa segregação racial, a esses espaços que eram negados, tipo, peraí, vocês têm um clube que só aceita pessoas brancas, então deixa que a gente vai fazer o nosso, para celebrar nossa cultura, nossa identidade, e mostrar que a gente também tem direito, né, esse direito. E, enfim, e teve daí também, né, como eu comentei, a reforma urbana, onde as populações são expulsas do centro da cidade e começa a formar essas comunidades nos morros, que depois a gente vai voltar para ver se as comunidades voltaram a habitar, por exemplo, o centro da cidade, ou elas estão apenas sobrevivendo, né? Será que elas têm direito hoje à cidade também? Subversão das injustiças no século XX, né?
Surge a necessidade de articulação coletiva para que se tenha muitas vezes na própria comunidade um espaço de lazer, cultura, ensino e arte e troca. São os clubes negros como espaços culturais de resistência. Como eu acabei de comentar do clube do 25, eu trouxe uma foto aqui de uma reunião. Eu não consegui achar muitas fotos, eu não consegui saber quem era o fotógrafo ou a data para colocar ali, mas só um exemplo, né? Isso estava existindo em Florianópolis. É uma reunião do Clube do 25, um clube de pessoas pretas no século passado, onde o racismo era escancarado, onde a escravidão era muito recente. Mesmo assim, havia uma resistência para poder estar nessa cidade, reafirmando a sua identidade, a sua cultura, né, sem ser discriminado. Agora, trazendo o contexto atual de Florianópolis a partir dessa construção que eu trouxe no início, né? A segregação racial continua de forma velada, né? Ela não é mais explícita. Não tem lá uma calçada na Praça 15 dizendo que só negros andam ali, porque a outra é só para brancos. Não tem. Mesmo assim, quando eu vou, não sei, andar em Coqueiros, ou no Cobrasol, ou na Beira-Mar Norte, eu vejo mais pessoas brancas do que pessoas negras ou indígenas. E não ironicamente, não ao acaso, esses ambientes são de pessoas que têm um poder financeiro um pouco maior, né? Bairros de classe média alta. Então, não é ao acaso que bairros que têm uma condição financeira, uma condição estrutural, bairros que foram pensados antes de serem construídos, e quem construiu esses bairros não são mãos brancas, né? Esses bairros não habitam, não recebem pessoas, normalmente pessoas negras ou indígenas estão nesses bairros trabalhando, né? Estão nesses bairros buscando a sua sobrevivência, não estão usufruindo daquele território, ou acessando espaços de cultura, espaços de lazer, né? Então, eu presumo e até afirmo que a segregação continua de forma mais velada, mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que ela ainda existe. Teve a escravidão e hoje em dia a gente não tem mais, porém, a gente tem escala 6x1, que na verdade vai acabar, né? Foi aprovado recentemente lá no Congresso, no Senado. Não entendo muito das burocracias dos três poderes, mas espero que realmente acabe. A escala 6x1, a gente tem a terceirização e precarização do trabalho, e essas questões fazem a população só trabalhar e não ter lazer. E quando tem os espaços de lazer, eles são atribuídos, como está ali, atribuídos a poder financeiro, são elitizados. Ou, mesmo quando são públicos, não são acessíveis. Por exemplo, eu coloquei o Centro Integrado de Cultura, o SIC, e a Franklin Cascais, a Casa de Cultura. Não estou dizendo aqui que, nossa, o SIC, se eu for entrar no SIC, eu vou ser barrado. Ah, porque eu sou da comunidade, porque eu sou negro, você... Não. Eu estou falando que é um local público, mas não tem uma conexão com as comunidades, com os morros, com as periferias, assim como a Casa de Cultura Franklin Cascais, que fica em Coqueiros, né? A Casa de Cultura Franklin Cascais, ela fica ao redor ali do Morro da Caixa, do Conjunto Habitacional do Abraão, da Maloca, que é uma vila do outro lado da Ivo Silveira, do Jardim Atlântico, e mesmo assim os jovens dessas periferias não acessam a Casa de Cultura Franklin Cascais para desenvolverem enquanto artistas, enquanto produtores culturais, né? Assim como o SIC fica na frente do Morro da Penitenciária, do Morro do Horácio, né, do Morro do Macaco, e mesmo assim tem um distanciamento. E eu falo isso não só observando, mas eu falo isso como quem já morou no Morro do Horácio e não se fala em ir no SIC quando tem um espetáculo gratuito, porque tem um distanciamento, né? Às vezes as pessoas até pensam, poxa, mas aquele lugar lá todo bonito, só passa na frente de ônibus, não,
pode entrar, é de graça, né? Tem essa certa tensão, esse muro invisível, né? Tem esse muro invisível que muitas vezes separa ali as comunidades e um recorte racial e social de certos espaços, né? Tu quer falar, Lu? Levantou a mão, pode ir. Quero só contribuir com a tua fala, Gabi. Eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez sobre Floripa mesmo também, né? Ali da galera do continente, também dos morros, e a galera às vezes nem sabe que existe esses espaços de cultura e de, né, lazer, por assim dizer. E também teve uma conversa que eu tive com a Rosângela do Reverbera. Não sei se vocês conhecem o Reverbera, é um instituto também que trabalha com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aqui do centro. E ela diz que a galera do morro não tem vontade ou não se sente confortável de descer do morro, atravessar a rua e ir até o Instituto Reverbera, que é onde era o prédio que eles se situavam antes, né? Então, tipo assim, era do lado o prédio da Rua do Morro, mas a galera não descia para atravessar a rua e ir até lá, justamente porque não se sentia pertencente àquele espaço, sabe? E isso é muito louco, assim, a gente pensar nesse sentido da cidade, né? Como a cidade ela também ela expulsa a gente, né, do território e deixa a gente ali à mercê. E às vezes a gente nem se toca, nem pensa nessa possibilidade, né, de, pô, ali do lado tem um ponto de cultura, um ponto de lazer que eu posso acessar de graça, sabe? Mas é basicamente gentrificado pela população de alta renda, né, ou renda média. Então é bem isso, assim, né, das pessoas não saberem ou não se sentirem confortáveis de estarem naqueles espaços. Perfeito, Lu. Obrigado pela contribuição. É bem isso. Não tem esse pertencimento, né? Às vezes não se sente confortável. E eu trouxe o contexto histórico para mostrar que isso não é descolado da realidade ou da construção da cidade. Isso é ancestral, né? Os ancestrais dessas pessoas, eles foram literalmente expulsos desses locais. Então, você vai criando, de gerações em gerações, você vai criando esse distanciamento. Né? Pô, por que que, nesse contexto, por que que eu vou descer o morro para Alice? Não sei, desde criança, minha mãe fala que ali não é muito bom. Não sei, tô aqui dando exemplos, né, hipotéticos, mas é nesse sentido. Eu moro no Morro da Serrinha, que é do lado da UFSC, né? E esses dias eu só escutei duas senhoras conversando. Ah, não, foi na UFSC que eu vi isso, não sei o quê. E a outra moça falou, ué, mas pode entrar na UFSC? Eu achei que era só estudante. E ela, não pode, tu tem que ver lá dentro, é uma cidade lá dentro, tem bastante coisa. E ela, nossa, eu achei que não podia entrar, que não sei o quê. Então, para tu ver como o senso comum, muitas vezes, é o de que eu não posso estar naquele espaço, né? Quem sou eu para estar naquele espaço? Que daí já envolve muitas coisas. Pô, eu que moro aqui no morro, não sei, não vou descer ali, não entendo, né? Ai, nem terminei os estudos, lá ali é para quem faz faculdade. Então tem esse pensamento mesmo que não surgiu do nada na mente das pessoas, né? Foi imposto, na verdade, essa segregação espacial ali, vamos se dizer assim, né? Deixa eu avançar aqui no slide. Então, essa subversão dessas injustiças, esse ato de resistência, né? No século XX, eu trouxe que tiveram os clubes negros como espaço de resistência e cultura. E atualmente, esses espaços de lazer e cultura ainda é muito forte os espaços que partem da própria população para a população e não do poder público para essa população, né? Então, a gente vê um descaso mesmo do Estado, seja a nível federal, estadual ou municipal, com as comunidades, falando aqui do contexto de Florianópolis, né? Por exemplo, ali no Morro do Mocotó, onde eu atuo como professor, não tem uma área de lazer dentro da comunidade. Não tem. Não existe um parquinho com 2 balanços e um escorregador. Não tem.
não tem campo de futebol, não tem academia ao ar livre. Não tem, gente. Ah, mas quer fazer, desce ali pro centro e faz. Mas a pessoa trabalhou o dia inteiro, ela chega em casa depois de noite, ela vai descer o morro para ir lá no centro, para não sei, às vezes está na disposição, né? Mas a questão é que os territórios, esses territórios que foram ocupados por quem foi expulso, eles não recebem uma atenção do poder público, né? Não estou falando que é todos. Por exemplo, no Morro da Caixa, um pouco mais para frente, subindo atrás do IFSC, tem a praça lá do Morro da Caixa, grande, as crianças brincam, tem eventos, maravilhoso. Mas não é assim em todas as comunidades, né? Então, alguns espaços coletivos de construção cultural, a própria população tem que se organizar para fazer isso para os seus, sem nenhum auxílio do poder público, inclusive. A gente que organiza os slams, por exemplo, uma coisa que pega quando a gente vai fazer, quando a gente realiza as edições em espaços abertos, é que é uma burocracia para conseguir banheiro, por exemplo, um banheiro químico. Então a gente tem que conseguir espaços que já tenham banheiro, ou que algum espaço daquela rua, a gente tem que ir lá conversar se eles podem ceder o banheiro para o público usar, para o pessoal do Slam usar, porque isso é um empecilho do Estado, né? Na verdade, a contratação de banheiros químicos, ela foi destinada a empresas privadas. Então você tem que pagar um horror de dinheiro se você quiser realizar um evento e colocar um banheiro químico. A prefeitura não vai te ajudar. Ela não vai falar, nossa, você está fazendo um evento para as crianças? Ah, que legal, vou aqui te apoiar. Não, tem que pagar. Então, ó, olha, está sendo elitizado, né? Esse acesso, até para quem quer construir. Né? Ah, eu quero construir para os outros acessarem, mas até para construir eles dificultam, né? Nesse sentido. A Lu perguntou ali se vocês sabem o que é slam, né? Eu posso depois trazer um contexto um pouco mais específico, que depois eu vou aprofundar mais na parte ali do slam, daí eu trago esse contexto. Então eu refaço a pergunta, né? Agora novamente, quem tem direito à cidade? Depois de todas essas observações, será que todo mundo tem os mesmos direitos, as mesmas opções, né? E eu também vou destrinchar um pouco essa pergunta, né? Quem tem direito a usufruir do território da cidade, né? Quem tem direito à cidade, às vezes, a gente já entende isso implicitamente, mas pode ficar muito amplo. Então, afunilei um pouco. Quem tem direito a usufruir do território da cidade? Cidade essa que quem construiu não está usufruindo, né? Quem tem tempo livre, condição financeira, condição de boas-vindas nos espaços, pertencimento, que foi sobre o que acabei de falar, que a Lu comentou um pouco também. Quem trabalha na escala 6x1 tem tempo livre? Não tem. Trabalha 6 dias para folgar um, né? Tem condição financeira quem trabalha como assalariado, que é a grande parte da população? Não tem, o salário mínimo é horrível, gente. Os empregos que eu botei no slide anterior, a terceirização e a precarização dos empregos, você trabalha muito para receber pouco, né? Você é explorado, então você trabalha o mês inteiro, mas quando você recebe, vamos dizer, os seus R$ 2.000 de salário, o aluguel é 1.000, o mercado dá 500, os remédios mais 300, e o resto, você se vira, você pega emprestado, parcela no crédito, não sei. Mas não sobra condições financeiras para você gastar com coisas que não são prioridades, cultura, lazer, né? Essa condição de boas-vindas nos espaços, eu digo, é sobre o que a gente comentou, né? Ah, tem um projeto na frente do morro, é só descer o morro e atravessar a rua. Mas muitas vezes as pessoas não se sentem bem-vindas nesses espaços. Você está lá naquele ambiente, as pessoas te olham estranho, né? O racismo, ele pode ser muito sutil,
muitas vezes. Então, o racismo e muitas vezes o preconceito de classe social, porque, querendo ou não, tem muitas pessoas brancas nas comunidades também, que acabam sofrendo esse preconceito, não um preconceito racial, mas um preconceito de classe, né? Porque, às vezes, pela vestimenta, pela forma que fala, pelo linguajar, você já vê que aquela pessoa é da periferia e já trata ela de outra forma, né? E a questão do pertencimento, que é algo construído historicamente. Como é que eu vou me sentir pertencido num local que expulsou meus avós e que toda vez que eu desço, as pessoas me olham estranho? Eu não vou conseguir construir um pertencimento com esse local, eu vou construir um afastamento, né? E logo eu não vou querer usufruir do território da cidade se esse território não me recebe bem, né? Eu vou começar a internalizar que aqui não é o meu lugar. Então eu vou ficar lá no morro, por mais que não tenha quadra de esporte, academia ao ar livre, não tenha um brinquedo para as crianças, mas vou ficar lá. É onde está minha família, onde eu me sinto bem, né? Então tem essas nuances. Avançando agora, para falar, se a população periférica não tem direito a usufruir do território, tem direito a trabalhar, cuidado básico da vida, mercado, farmácia, médico, né? Parece muito simplista, né, colocar isso. Parece, não sei, muito básico. Mas, gente, essa é a realidade de muita gente. As pessoas trabalham e elas não têm tempo para fazer as coisas, elas não têm tempo para usufruir, né, desse território, do que o território pode oferecer. Aqui em Floripa, mais especificamente, das praias, por exemplo, né? Eu, é, eu tenho uma vivência que eu cresci numa quebrada lá no norte da ilha, né? Seria a periferia de Canasvieiras, que é o canto do Laminha ali, né? Eu cresci ali, então o que eu vejo é que quando chega o verão, né? Ah, o verão é de aproveitar, é férias, é praia, turista. Quando chega o verão, as pessoas ali da minha comunidade, o que que acontecia? Começavam a pegar 2 empregos para conseguir fazer um dinheiro. Então, normalmente a gente atribui o verão a turismo, praia, lazer, férias, mas para as comunidades é trabalho igual, né? Não vai muito além disso. Dentro disso, eu trouxe o exemplo da escala 6x1, né? Se a gente tinha a escravidão antes, agora eu coloquei como escravidão moderna, para a gente visualizar, né? A escala 6x1. Normalmente, tem empresas que fecham na segunda, ou as pessoas da escala 6x1 folgam na segunda e trabalham o resto dos outros dias. Aí, na sua folga, aí a pessoa vai falar, não, mas, pô, tem a folga, a pessoa tem um direito a usar a sua folga para descansar, para ter um acesso à cultura, lazer. Mas aí a folga ali, né? Por exemplo, a folga você vai limpar a casa, vai no mercado e vai descansar no tempo livre. Quando vê, gente, o dia passa rápido. Quando vê, já acabou, você já tem que trabalhar mais 6 dias seguidos para depois folgar um. E eu falo com propriedade porque eu já trabalhei na escala 6x1. Meu primeiro emprego foi na escala 6x1 no mercado Imperatriz. Eu odeio, velho. É uma exploração assim, ó. Que hoje, quando eu vou no mercado e eu vejo as pessoas com uma cara feia, os trabalhadores, eu entendo, eu não reclamo, eu não falo, nossa, aquele caixa ali tava com uma cara de bunda. Sim, mano, ele trabalha 6 dias, ele fica o dia inteiro dentro de um mercado, ele não vê nem a luz do dia. E, tipo assim, é triste, na real, né? Felizmente, a gente tá avançando, né, nessa luta e espero que a escala 6x1 acabe. Erika Hilton, a mulher preta travesti, puxou isso, muito importante também, né? Junto com o VAT, Vida Além do Trabalho, que é liderado por um homem negro gay. Então, olha quem está puxando as nossas pautas da classe trabalhadora, comunidade LGBT, muito importante também, né? Enfim, trouxe o exemplo aqui de que não é um vitimismo, né? Não estou falando, escala 6x1, não. Isso, realmente, a gente visualizando, é praticamente impossível essa pessoa conseguir usufruir do território da cidade como as outras usufruem, né?
Dentro disso, eu trouxe um exemplo aqui. Eu trouxe comunidades do maciço do Morro da Cruz. Tem aqui 10, 11 comunidades, né? Não tem todas. Eu trouxe aqui de cabeça. Morro da Serrinha, Mocotó, Queimada, Morro da Perla, Caeira do Saco dos Limões, Morro do Horácio, da Penitenciária, Morro do Macaco, do 25, Morro da Caixa, Morro da Mariquinha. Tem 11 comunidades que ficam no maciço do Morro da Cruz. E do outro lado tem a Universidade Federal de Santa Catarina, um ambiente aberto ao público. Mas olha a descrição que eu botei ali, ambiente elitizado. É um ambiente público, mas ele é elitizado, ele não está, as camadas mais vulneráveis, vamos dizer, da nossa cidade, a população que está nas comunidades, a população que trabalha, que constrói essa cidade, que limpa o banheiro da burguesia dessa cidade, não está na universidade, onde se produz o conhecimento científico, onde se realizam as pesquisas. E eu trouxe esse exemplo específico porque o maciço do Morro da Cruz, ele rodeia, ele está ao redor da UFSC, né? Essas comunidades todas, a que fica mais distante da universidade, são os morros do centro ali, Mariquinha, Queimada, Mocotó, que dá em torno de 5 quilômetros até a UFSC. O resto, Serrinha, é do lado da UFSC. Você desce a Serrinha para a UFSC em 5 minutos a pé. Caeira também dá para descer. Morro do Horácio é perto, é na Agronômica. Então, você tem comunidades que estão próximas a um ambiente público, mas não tem nenhum acesso a esse ambiente. Nenhum acesso não, porque tem pessoas periféricas lá dentro, muitas vezes por causa de cotas raciais e de cotas por renda, né? Tem hoje a licenciatura quilombola, a licenciatura indígena, que é fruto de muita luta dentro da universidade também. Mas aí eu coloquei ali no meio esse abismo, né? Porque foi a forma que eu entendi de representar, né? É uma metáfora. Tá tão perto, mas ao mesmo tempo tem um abismo entre esses dois ambientes. Quem está na comunidade não sabe o que acontece dentro da universidade, mesmo que essa proximidade do território seja tão grande. Tem um abismo ali entre eles, né? Como o exemplo que eu trouxe, que eu escutei as senhoras falando, nossa, mas a UFSC dá para entrar lá dentro? Né? Trazendo esse questionamento, sendo que a universidade tem atividades abertas ao público, tem centro de cultura e eventos, tem o teatro da UFSC, né? Tem as quadras, a pista de corrida, atividades gerais abertas ao público, cursos abertos ao público, só que tem esse distanciamento. E a construção da universidade, por exemplo, ela é uma construção que antigamente pessoas negras eram proibidas de acessar a universidade, né? Na sua origem, enquanto instituição de ensino superior. Inclusive mulheres, na verdade, né? Na origem das universidades era para homens brancos. Então, toda essa construção vai ter um resquício na atualidade. Assim como a construção da cidade é baseada na exploração da mão de obra negra e expulsão dessas pessoas depois do que elas construíram, tem consequências hoje, a universidade ser construída numa base de exclusão das pessoas pretas, exclusão das mulheres, tem consequências hoje. Você entra na UFSC e você vê um mar de gente branca de classe média. E um gato pingado assim, tá andando, tá, vê 50 pessoas brancas, tem 2 neguinhos andando junto. Estamos crescendo, estamos ocupando o espaço, graças a Deus, mas ainda há muito que ser reparado historicamente. E a UFSC, ela foi um exemplo, mas poderia ser o SIC, né, que eu mencionei antes, que também fica perto do maciço do Morro da Cruz. Não sei, o SESC, por exemplo. O SESC, que é um espaço que tem diversas atividades, tem creche, tem ensino de jovens e adultos, tem biblioteca, tem aulas de teatro, tem o próprio teatro com apresentações, e o SESC fica ali no centro. Mas também tem esse distanciamento das comunidades que rodeiam, né?
E, enfim, trouxe essa questão para mostrar que esses ambientes não são elitizados à toa, né? Eles foram construídos dessa forma. Nessa pauta, acho que era isso. Deixa eu avançar aqui. Frente a isso, essas desigualdades, esses ambientes elitizados, essas partes do território que expulsaram certas populações, eu trago que ocupar o território que é nosso por direito, construindo cultura e valorização das comunidades e identidades esquecidas. Isso como uma ação de resistência, no caso, né? Não só resistência, mas avanço. Que a gente resistia só... Estamos resistindo, mas a gente precisa avançar também, né? Então, esse território, essa cidade que muitas vezes a gente não tem direito, essa cidade que muitas vezes nega a nossa presença, nega a nossa identidade, a gente precisa ocupar esse território e levar a nossa cultura, a nossa identidade, enquanto comunidades periféricas, para dizer que a gente também existe, né? Dentro desse contexto todo, agora eu vou fazer uma ponte com os movimentos do hip hop, né? Os movimentos que eu construo, que eu tenho uma vivência e uma propriedade para falar sobre eles, né? O que se encontra nos espaços de hip hop, né? Deixa eu trazer uma contextualização do hip hop. O hip hop ele tem 4 elementos, né, que estão aí na apresentação. Hip hop é uma cultura que surge nos Estados Unidos, mais especificamente na comunidade do Bronx, uma periferia de Nova York. Na década de 70, 1970, é uma cultura recente. O hip hop ele completou 50 anos há pouco tempo, né? É uma cultura que surge como justamente uma resistência, né? Se aqui no Brasil a gente estava tendo, desde o início do século XX, clubes negros como resistência, escolas de samba, que eu esqueci de comentar, as escolas de samba também vêm das comunidades como resistência e afirmação da identidade. Na década de 70 surge o hip hop nessa mesma pegada. O hip hop ele tem 4 elementos, vamos lá. Primeiro, MC, não que seja uma ordem hierárquica, né? O MC é o mestre de cerimônia, é a pessoa que canta, a pessoa que rima, né? O MC ele vai trazer a questão da poesia, né, com as rimas, vai trazer a questão da escrita e a oralidade, porque o MC ele está sempre exercitando a palavra falada, né, passando ali as suas ideias através da oralidade. Tem o DJ, que vai trazer a questão do ritmo e a musicalidade. Então, na origem do hip hop, o DJ, na verdade, era o protagonista, vamos dizer assim, porque os bailes rolavam mais para dançar e o MC, o mestre de cerimônia, ficava ali no microfone, falando uns negócios, animando o pessoal. Hoje em dia, essa ordem está invertida. O DJ normalmente fica ali fazendo os instrumentais, tocando, mas o MC, que faz o rap, né, ele hoje em dia está mais em evidência. Rap, que inclusive significa ritmo e poesia. A união do MC com o DJ, vamos dizer assim. O hip hop ele tem também o grafite, que seria a arte visual, a parte de artes visuais do hip hop e ocupação do território com essa arte, né? O grafite ele não está no museu, que é um ambiente elitizado, ele está na rua, ele está aberto para todo mundo ver. Quem nunca, talvez alguém nunca, né? Mas normalmente a gente não passa num grafite, tira uma foto. Ou tira uma foto do grafite, ou tira uma foto no grafite, que tem uma mensagem bonita, que tem um desenho bonito, né? É a cultura hip hop colorindo a cidade, né? Levando muitas vezes mensagens e representações estéticas que a gente não teria, a gente teria um muro cinza, e o grafite faz esse papel de colorir a cidade, vem da cultura hip hop. E tem, por último, mas não menos importante, o break. O breaking é a dança dentro do hip hop, a dança de rua, traz a questão do movimento corporal, da expressão corporal, né?
E dentro do break a gente tem breaking boy e breaking girl, que abreviado fica b-boy e b-girl. Então, quem dança no hip hop normalmente são os b-boys e as b-girls. Tem os grafiteiros, os DJs e os MCs. Certo? Essa é a cultura hip hop. Ela está muito presente hoje no nosso país inteiro, no Brasil todo. E aqui não é diferente. Porém, o hip hop ele tem um quinto elemento que foi construído historicamente. E ele é meio que um consenso entre os adeptos da cultura. O quinto elemento é o conhecimento. O conhecimento dentro do hip hop, ele vai presumir que todos os outros elementos vão trazer o conhecimento, trazendo a consciência social, o pensamento crítico, para que seja possível a transformação da realidade das comunidades periféricas, das pessoas pretas, né? Então, o hip hop ele surge com essa ação, dando voz para quem tinha a sua voz negada, é ocupando o território de quem não podia antes ocupar esse território, né? É tendo um espaço ali no rap para falar o que você pensa, o que você acha da sociedade, o que você tem guardado dentro de si, é para expressar dançando corporalmente no break, ou fazendo um grafite, né? Ou criando ali algum tipo de ritmo sendo DJ. Tudo isso trazendo conhecimento e exercitando ali o pensamento crítico, né? O hip hop ele é enorme, tem um poder transformador enorme. Dentro disso, trazendo agora para os slams, né? Os slams, eles são batalhas de poesia. Esse é um movimento que eu construo junto com outras pessoas, né? São movimentos coletivos. Eu construo o Slam Cruz e Souza desde 2022 e o Slam Trajano desde 2024, né? São dois movimentos de batalha de poesia que atuam na cidade de Florianópolis de forma itinerante. A gente não tem um local fixo. Porém, a gente tem uma premissa de sempre, na grande maioria das vezes, realizar as edições em locais públicos, em praças públicas, né? Ocupar esse espaço público, que muitas vezes diz para a gente não estar lá, né? Dado o contexto que eu trouxe, e a gente ocupa, leva essa poesia, leva muitas vezes apresentações, outras apresentações de dança, de música junto com o slam, e faz um movimento bem legal acontecer. O slam, ele funciona assim, são batalhas de poesia. Cada poeta tem que mandar poesias autorais de até 3 minutos. E assim tem a competição, né? Você vai passando de fase, tem sempre jurados no slam, e tem o pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar. O slam, ele é uma competição a nível mundial, certo? Você tem cada slam nos estados, você tem a competição estadual de slam, onde quem vence vai representar o estado na competição nacional de slam, que é o Slam BR. Quem vence o Slam BR vai representar o Brasil na competição sul-americana de slam, e quem vence vai representar a América Latina na competição mundial de slam, que sempre acontece na França, normalmente, se eu não me engano, né? Então, é um movimento muito potente, que já transformou a vida de muitos jovens, mas não só jovens, porque é um espaço aberto para todas as idades, né? Então, a gente já teve crianças participando do slam, né? A gente já teve idosos participando do slam. E assim, a poesia, ela tem um poder transformador às vezes tu não consegue nem explicar. Tu vai num slam e tu simplesmente se identifica com as poesias, sai chorando daquele lugar, porque algumas te tocam de uma maneira, de uma sensibilidade enorme. E é um espaço de acolhimento, né? Também, é um espaço que a pessoa pode ir lá e falar sobre ela, falar sobre a visão de mundo dela. Óbvio que a gente não aceita, não sei, poesias machistas, racistas, não, a pessoa, né, a gente faz uma intervenção se a gente vê algo nesse sentido. Mas é um espaço de fala e de escuta. Como eu disse, as poesias são de 3 minutos. Então eu vou lá falar 3 minutos. Ou posso mandar mais de uma poesia, vamos dizer que eu mande 3 poesias e fale durante 10 minutos. O restante, as outras 2 horas de slam,
é escuta ativa, escutar o que o outro tem para me falar, para me mostrar através da poesia dele. Então é um espaço assim muito potente e que vem crescendo na cidade, né? Eu elenquei aqui todos os slams, com certeza eu esqueci de algum na hora, teve algum que talvez eu não tenha conhecimento, mas é a grande maioria dos slams da Grande Florianópolis, né? Slam Continente, o Slam Xodó, verdade, eu esqueci de botar. Tem o Slam Xodó também, que é um slam específico com a temática de amor e afeto, né? São poesias de amor também. Esses slams, nem todos eles estão ativos, mas eu elenquei ali para a gente ter uma noção da cultura acontecendo na cidade, né? Slam Continente, o primeiro da lista, já está desativado, mas acontecia 2015, 2016, né? É um dos pioneiros, assim, acontecia lá em São José. Slam das Tribos, Biguaçu, Slam Cruz e Souza, itinerante, Slam Estrela d'Alva, dentro da universidade, né? Slam Antonieta, o penúltimo, está ativo, acontece dentro da UDESC, da Universidade Estadual, né? Então, Slam Educa leva a poesia para dentro das escolas, para dentro dos projetos sociais. É um projeto maravilhoso que está ativo, né? Já fez, pô, acho que já passou por quase todas as escolas da cidade, escolas públicas falando, né? Mostrando para os jovens essa perspectiva de poesia, essa perspectiva de expressar o que você sente, expressar o que você, a sua visão sobre o mundo. E ali na foto, ali do lado, é uma edição do Isla Trajano que a gente fez na pista de skate da Trindade, que fica ali na frente do antigo Iguatemi, né, o Vila Romana. Então, foi uma edição, para vocês terem noção, é isso, a gente junta um monte de gente para ir para as praças fazer poesia, né? E a gente tem dificuldade, como eu disse, de ter um auxílio do poder público, seja para conseguir um banheiro, ou seja para conseguir uma verba para dar uma premiação para os poetas, né? A gente consegue isso, mas correndo atrás dos nossos próprios patrocínios, correndo atrás do nosso próprio dinheiro, editais de cultura, né? Mas, no geral, um espaço tão potente para a nossa juventude não recebe muita atenção do poder público, né? Eu vou avançar também para as batalhas de rima, né? As batalhas de rima, elas são um movimento mais antigo, né, um pouco mais antigo que os slams aqui na cidade. Elas acontecem todos os dias em Florianópolis. Todo dia tem uma batalha de rima. Todo dia, de segunda a segunda. A cultura hip hop está todo dia ativa na nossa cidade, né? Então, a batalha de rima é um pouco diferente do slam. Ela é um pouco mais famosa, talvez vocês conheçam. É um MC contra o outro, o DJ solta um instrumental e eles têm que improvisar na hora, atacando, né? Estou aqui fazendo essa aula. O direito à cidade é minha calma. Você não entende o que eu falo. É claro, você não vi. Enfim, não rolou a rima aqui, mas para vocês terem uma noção, né? As batalhas de rima, olha, eu elenquei as que eu lembrei também na hora, não cheguei a pesquisar, mas tem mais que isso, né? Batalha da Beira, São José, do Norte, Canasvieiras, da Central, Campeche, Batalha da Armação na Armação, Batalha da Lagoa, Batalha do Edite em Capoeiras, Batalha da Alfândega no Centro, Batalha dos Zinga nos Ingleses, Batalha das Damas no Centro com protagonismo feminino, Batalha do Santinho no Santinho, Batalha do Bela no Bela Vista, São José. Batalha de Preto acontecia na Praça do Pida, na Trindade, com protagonismo de pessoas negras. Batalha do Conviva, na Universidade. Batalha da 196, Biguaçu. Batalha da PH, Palhoça. Batalha do Tibo, Morro do Tibo, Biguaçu. Batalha do Lago, Palhoça. Batalha do Monte Cristo, na praça em frente ao Panorama, no Monte Cristo. Batalha da Trinda, Trindade. Batalha do Red, Rio Vermelho. Batalha da Costeira, Costeira do Pirajubaé. Então,
essas batalhas são divididas em dias, né? Então você tem todo dia batalhas de rima. E esses espaços, eles também são muito potentes. A gente deixa o convite, né, para que vocês pesquisem, peguem qualquer nome desse, bota no Instagram, acompanha, vê quando é que tem edição, se for de curiosidade vocês colar. A gente vê a juventude nessas batalhas de rima, exercitando a expressão da sua identidade, né? Tendo um pertencimento dentro da cultura, exercitando muitas vezes o pensamento crítico. Que massa, Marcelo. Depois conta em qual batalha você foi. Bota aí também qual batalha você foi. A gente tem dentro da batalha... Você lembra que eu disse que o quinto elemento do hip hop é o conhecimento? Foi na alfândega? Ah, legal. A alfândega é a que une todo mundo, vamos dizer assim, né? Ali no centro, né? Uma localização onde dá para vir do sul, do norte, do continente, reúne o pessoal. Normalmente a alfândega reúne o pessoal. Mas, enfim. Ai, me fugiu agora. Esse pertencimento, né, dentro da batalha. Ah, tá. A gente tem, no caso, batalhas de conhecimento também. As batalhas de conhecimento, elas são interessantes, porque a plateia, ela dá um tema para os MCs rimarem. Então, o apresentador fala, quem quer dar um tema? Eu, Gabriel, quero dar um tema. O tema que eu quero dar é cultura, acesso e envolvimento. Estamos habitando ou apenas sobrevivendo? Aí os MC, pô, que tema. Tu pode dar uma sinopse desse tema para explicar para o público? Posso. É porque dentro do contexto da nossa cidade tem espaços muito elitizados que as comunidades periféricas não acessam, a cultura ela está distante da comunidade, e eu queria que vocês falassem sobre isso, que a comunidade ela está só trabalhando, ela não está usufruindo. Tá, legal. E vai lá, e daí quem está rimando, por exemplo, 2 jovens de 16 anos. Tu botou os jovens para pensar sobre o território e para expressar isso para os outros. Olha que potência, que exercício de pensamento crítico, expressão da sua voz, a oralidade viva. Você está numa praça pública falando sobre a sua cidade para os outros ouvirem, para depois que você rima, vem alguém te dar um aperto de mão e fala, pô, Gabriel, aquela tua rima ali, cara, pô, foi muito boa, me identifiquei muito, cara, até, nossa, me deu uma lembrança de não sei o que, não sei o que. Acontece, a batalha de rima, o hip hop, é essa troca de sensibilidade com as pessoas. E isso tem uma potência enorme para transformar a realidade, para fazer com que esses espaços acolham quem era expulso antes, e como um espaço de expressão. Então, no hip hop, encontramos acolhimento, expressão, escuta e oralidade, trocas interpessoais, né? Você conhece pessoas, você conhece amigos, conhece a minha esposa, eu conheci a minha esposa na Batalha da Alfândega. E hoje a gente tem um filho, a gente tem uma família, né? A gente pode dizer que o hip hop nos uniu, de certa forma, né? Então, tem esse pertencimento coletivo. Quantas vezes já ouvi algum jovem ganhar a batalha, ou nem ganhar, às vezes só rimar e falar lá no microfone, pô, pessoal, muito obrigado por esse espaço, porque assim, eu estava em casa depressivo, muito para baixo, e a batalha de rima me ajudou, e agora eu tô aqui, agora eu tenho um sentido para minha vida. Quantas, eu não sei, eu não consigo nem contar quantas vezes eu já escutei os jovens falarem isso nas batalhas de rima, né? Então esse pertencimento, muitas vezes, ele salva vidas. Tem a reflexão acerca da realidade, né? Porque você, por exemplo, a batalha de conhecimento, as pessoas dão temas que fazem você sair da sua zona de conforto e pensar o território, a cultura, a política, o social, né? E ter essa troca com as pessoas a partir desses temas, que já leva para o exercício do pensamento crítico, e tem a movimentação corporal dentro do break, né? Que a gente tem batalhas de dança também dentro das batalhas de rima,
e apresentações artísticas no geral, porque é um espaço aberto, às vezes para a pessoa, eu tenho um brechó e eu quero ir na batalha montar o meu brechó. Pô, troca uma ideia com o pessoal que organiza a batalha, eles vão te acolher, eles vão falar, pô, mano ou mana, chega junto, bota o teu trabalho, quer anunciar no microfone que tu tá vendendo roupa, que tu tá vendendo um brigadeiro, alguma coisa, tem esse acolhimento e esse espaço para tanto um espaço de trabalho informal das pessoas, quanto outras apresentações artísticas, né? Já aconteceram shows dentro de batalha de rima, enfim. Uma coisa sobre o slam que eu esqueci de comentar, muita gente hoje famosa sai e já passou pelo slam, como o Xamã, por exemplo, que hoje já fez novela na Globo, se eu não me engano, né? Filmes, está em série do Netflix, como cantor também, né? Ele passou pelo slam nas batalhas de poesia. A Gabs, qual Gabi, amiga, exatamente? Ela é uma atriz agora fazendo Mal das Nove. Eu não sei dizer se ela fez Malhação ou não, mas ela fazia uns slams lá em São Paulo. Ou era em São Paulo ou era em Santos, se eu não me engano. Uhum. Mas a Massa, Gabi massa. também saiu do slam e foi pra Globo. Uhum. Para vocês verem, para ter uma noção, né, do quanto esse movimento às vezes impulsiona, né? Tem mais uma pessoa, o Lucas Coca, que participou do Big Brother, que depois ele também diversos filmes, diversas séries, né? Ele passou pelo slam também. Então, esse movimento já impulsionou muita gente, né, para ter outra perspectiva de vida, talvez se desenvolver como artista. Então, esses espaços de hip hop têm essa potência, eles são muito fortes, muito sensíveis, e a nossa juventude está participando e construindo esses movimentos que estão cada vez mais fortes, né? Movimentos que normalmente não têm apoio do poder público também, né? Tem essa questão. As batalhas de rima também funcionam também com circuitos estaduais, nacionais, né? Que já proporcionaram é, poder dar uma perspectiva de vida ou algo diferente também para os nossos jovens. Bom, fechado essa página do hip hop, vamos dizer assim, eu preparei uma dinâmica, mas antes de começar essa dinâmica de escrita, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, algum comentário, né? Pode, fiquem à vontade. Se alguém tiver, pode levantar a mãozinha ou pode digitar ali no chat se sentir mais à vontade. Senão a gente avança. Luara, pode Oi, boa falar. noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Eu fiquei curiosa sobre essa parte do Islã que você falou que é na França e tudo, e eu fico me pensando, tipo, como é que fica a questão da linguagem, tipo, se o brasileiro vai pra lá e como é que funciona, assim, sabe? é uma ótima pergunta, obrigado. Então, as competições a nível mundial de slam, elas têm tradutores, né? Os tradutores, eles vão traduzindo em tempo real para o júri. Então, tem essa tradução simultânea que acontece, né? Infelizmente, eu sei que uma tradução, ela não consegue refletir a, como é que eu posso dizer? Refletir o que realmente aquele texto quer passar, né? Isso tanto com uma poesia traduzida simultânea, quanto com um livro de literatura que é traduzido, né? A, a, a língua, a competição, já respondo, Sofia, um instante. Só para concluir aqui a pergunta da Luara, a língua,
ela se constrói junto com a cultura de uma sociedade, né? Então, muitas palavras não são só palavras soltas que você vai traduzir para um sentido literal em outra língua e vai fazer sentido lá, né? Ditados brasileiros como... Nossa, agora não vai vir nenhum na mente. Mas, tipo, ditados que Dá só seus a gente... pulos, Como? dá seus pulos, aqui são outros 500, umas coisas É, assim, né? dá teus pulos. Vai traduzir isso lá na final mundial de slam na França. Às vezes o jurado vai entender outra coisa, outro contexto. Vai diminuir a nota da poesia porque achou que não fez sentido. Pode acontecer, né? Mas, enfim, no resumo, é dessa maneira. Tem tradutores simultâneos que traduzem para os jurados. Entendi. Obrigada. De nada. Algum brasileiro já ganhou? Eu acho que tem um competidor do Rio de Janeiro, o Fael. O Fael, ele é famoso pelas batalhas de rima. Mas pelo slam, ele já foi competir na França, mas eu acredito que ele não chegou a ganhar. Eu não me recordo agora, mas eu acredito que ele não chegou a ganhar. Mas ele foi um brasileiro que conseguiu ir até esse nível mundial da competição. E até juntando as duas perguntas, eu acho que com essa questão da tradução, querendo ou não, é difícil a gente conseguir, enquanto brasileiros, ganhar lá na França, onde as línguas dominantes são outras, né? Querendo ou não, eu acho que a tradução, esse molde, né, de tradução simultânea, acaba tirando um pouco do brilho e da autenticidade das poesias, como elas realmente soam nas suas próprias línguas. Verdade, né? Porque é meio injusto porque acaba, às vezes, favorecendo alguém que tem um idioma um pouco mais compreensível para o júri do que quem vem do Brasil, né? Por exemplo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é essa. Se não, é, é possível, Salete. É verdade. Eu não tenho essa informação agora para bater o martelo, mas é possível que a competição peça as poesias escritas antes e já haja uma tradução, uma pré-tradução antes da competição, né? É verdade. No caso, eu acho que não foi o caso do brasileiro que foi competir. Acho que E mesmo assim, mesmo se você fala francês, as suas, as suas poesias foram construídas normalmente em português, né? Mas, E eu acho enfim. também que elas são recitadas na língua de origem da pessoa que está fazendo a poesia. Então, acho que a tradução do que o Gabi falou é exatamente isso, assim, né? Tem a pessoa tradutora ali que está lá interpretando, mas a poesia, eu suponho que seja... eu já vi algumas também, nacional, internacional, são recitadas na língua de origem da pessoa. Uhum. Não, desculpa, posso falar? Não, com certeza. Só que eu sugiro que quem faça a tradução provavelmente antes, até para traduzir os nossos dialetos, né, para ficar mais de acordo, são pessoas que falam francês e português. Estou falando no francês, está chutando aqui também, pegando uma parte da tua fala para estar supondo, né, sobre isso. Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta. Eu achei bem interessante a tua fala. Mas eu fiquei um pouco curiosa, e aí me perdoe, gente, se a pergunta for uma pergunta idiota, assim, mas por que as pessoas não acessam esses espaços públicos que são gratuitos? O que que acontece que elas não se sentem bem acessando, ou elas não acessam porque não sabem quem é acessível? Tu terias alguma coisa, só por curiosidade, o que está faltando para que as pessoas saibam que elas podem acessar? Um exemplo da Universidade Federal que você trouxe,
um exemplo do SESC, que é o lugar que eu já trabalhei no SESC, já fui professora por 5 anos dentro do SESC, Uhum. tem uma pegada cultural sensacional, é a coisa que eu mais admiro, né? E de fato, assim, alguns eventos, alguns espetáculos, a gente tinha uma baixa de público realmente. Mas esse não acessar se dá pelo quê? Então, não tem como a gente definir também algo específico, mas esse distanciamento desses espaços, ele passa por essa construção, né? Provavelmente, eu não sei aqui quando o SESC foi construído, mas provavelmente, quando ele foi construído, não era um ambiente que era de fácil acesso para os moradores das comunidades ao redor, né? Assim como a universidade, quando foi construída, ela era somente para pessoas brancas, né? Então, ou, por exemplo, o SIC, né? O caso do SIC é mais específico, né? Tem espetáculos gratuitos constantemente, e a gente daí se pergunta por que então que as pessoas não vão? É justamente por causa da construção desses espaços não ser pensada para abarcar essas comunidades, né? A universidade, ela não foi pensada para acolher, né, a população negra, as comunidades periféricas, e então isso reverbera até hoje. Por mais que hoje a gente viva em outro contexto, do contexto da origem da universidade, né? Mas, independente, faz parte da construção e vai reverberar nos dias atuais, né? Então, isso vai causar essa falta de pertencimento no local, né? E, consequentemente, você vai tendo esse distanciamento das pessoas. E muitas das vezes, acho que também não tem um esforço de tentar resgatar essa gama de pessoas que tá fora, que não está acessando, né? O pessoal da diretoria do SIC, será que numa reunião eles levantam a pauta de que as comunidades carentes ao redor não estão acessando o SIC e o que eles poderiam fazer para que essas comunidades acessassem? E se eles fizessem se eles subissem à comunidade e convocassem, fizessem uma reunião com a associação de moradores e distribuísse cartazes e panfletos na comunidade de um espetáculo que vai ter sexta-feira, por exemplo? Eu não vejo esse interesse do SIC. Tá, eles publicam no Instagram deles, botam o outdoor na 401. Mas será que só isso basta? Né? Assim como um exemplo que eu gosto, aquela estante de livros que fica no Ticem. Ah, é o incentivo à leitura, aqui você larga o seu livro e pega o outro. Os caras botaram uma estante de madeira no meio do Ticem e dizem que estão incentivando a leitura. Tipo, chega a ser trágico, né? Então, eu acho que talvez dentro desses espaços falta um interesse maior em realmente resgatar essas comunidades que, pelo contexto histórico que eu trouxe, foram expulsas e tiveram acesso negado a esses espaços. E o interessante é que daí a gente fala, estamos habitando ou apenas sobrevivendo, né? Dentro da Universidade Federal, todos os trabalhadores terceirizados que limpam a universidade, que vigiam a universidade, os vigilantes, que cozinham no restaurante universitário, eles moram nas comunidades. E eles só acessam a universidade para trabalhar, eles não sabem o restante do que acontece ali dentro. Eu falo isso que é a realidade, porque eu converso com essas pessoas, tenho amigos que trabalham, né, vizinhos que trabalham lá, e tem esse distanciamento.
Então, a construção desses espaços, ela foi feita para abarcar pessoas pretas, pessoas periféricas, só para trabalhar nesses espaços, e não para que elas sejam bem-vindas a usufruí-los. E, atualmente, não vejo um grande interesse deles resgatarem essas pessoas e inserirem nesses espaços, né? Que eu dei um pouco de volta, mas é mais ou menos nessa percepção. De nada. A Sofia levantou a mão, pode falar, querida. Só para complementar, porque esse tipo de questão sempre eu associo àquela pirâmide de Maslow, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar, vou colocar o link aqui no chat, mas é basicamente como uma pessoa que vive num ambiente de extrema vulnerabilidade social vai achar que ela que tá ali só se preocupando com a sobrevivência dela, vai pensar que ela tem o direito de ter um lazer, sabe? De acessar um espaço de lazer. E aí agora eu vou até pesar um pouquinho o clima, mas uma situação assim que eu presenciei que foi muito um choque para mim, mas ali na pista de skate da Trindade tinha um menino, não sei se ele ainda frequenta lá, porque também faz tempo que eu não vou, de 11 anos, um menino preto, que ele vendia bolo lá, tá ligado? De 11 anos. Ele era da comunidade do Morro da Caixa. Eu lembro que uma vez ele tava trocando ideia com a gente e ele falou, o mundo é um lugar horrível, podia acabar o mundo. E aí ele sempre pedia, tipo assim, o skate da rapaziada pra ficar dando ali umas voltinhas e tal. E aí um dia a galera pegou e fez uma mobilização pra montar um skate pra ele e eu lembro que falaram assim pra ele, pô, tá lá não sei aonde o teu skate, é só tu ir buscar. E ele, tipo, meio que não deu bola nenhuma. E aí eu fiquei pensando, por que que ele pensou isso, né? Porque, tipo, o menino tem que vender bolo para ajudar a família dele com 11 anos. Como que ele vai sonhar que ele pode se tornar um skatista, sabe? Enfim, daí fica aí a reflexão. Só complementando mesmo. Muito obrigado, Sofia. Foi um bom complemento. E esse ponto é importante, realmente. Pô, na minha comunidade, eu tenho uma moradia precária. O meu saneamento não existe na comunidade. Falta água toda semana. A minha alimentação, ela é precária também. Eu não, eu não tenho os recursos para eu pensar que eu posso ir no SIC, por exemplo, né? Não é a prioridade dessa pessoa, né? A prioridade, às vezes, é estar se esforçando para conseguir uma moradia melhor, ou no caso do menino ali, tá, eu ganhei um skate, mas eu tenho que vender bolo amanhã igual. Tipo, que nem a Sofia trouxe para. Às vezes as pessoas têm tantas cargas já para carregar, tantas ausências de coisas básicas que não vai se importar com, né, com esse lazer, com essa cultura, que também é uma construção tirar isso das pessoas e achar que elas não precisam mesmo. Porque assim, tu vai ver o lazer na favela, a maioria, tipo assim, as pessoas querem fugir da realidade, as pessoas querem beber, né? As pessoas querem. Normalmente o álcool, na verdade, é a grande maioria. Não, chega a sexta, vamos tomar todas. Porque a pessoa tá cansada, a realidade é triste, eu sou explorado num trabalho que eu ganho pouco e que eu fico o meu dia inteiro lá, longe da minha família, trabalhando para ganhar pouco. Então chega final de semana, o meu lazer é ficar em casa tomando cerveja, por exemplo, algo que a gente vê recorrente nas comunidades, né? Ou o jovem tem que trabalhar desde criança, tá perdendo a infância, tá deixando a infância de lado para trabalhar, o que é algo muito preocupante e recorrente no nosso país também. Então, muitas vezes, essa falta dos itens básicos de subsistência
faz com que a pessoa não tenha essa perspectiva de acesso à cultura, de envolvimento, né? O que muitas vezes os projetos sociais dentro da comunidade, a cultura hip hop, as escolas de samba, né, os projetos sociais que abarcam diversas questões, tentam dar essa perspectiva, né? Ó, tem mais coisa, o mundo lá fora ele é imenso e a tua capacidade também é imensa para conseguir acessar esses lugares e esses conhecimentos, né? Acho que é por aí. A gente pode seguir com a dinâmica, Gabi. Ah, sim. Vocês. Tudo bem, a gente estendeu um pouquinho, era até as 9, né? Todo mundo de acordo? Se alguém precisar sair também, Tudo acontece. certo. Mas assim, a dinâmica ela tem duas partes, mas ela é rapidinho. Todo mundo tá a postos para escrever? Tipo, tem um caderno, tem um docs aberto, alguma coisa? Aqui sim. Alguém precisa de 2 minutos para buscar um papel, uma caneta ou abrir o Word, alguma coisa? Tudo certo, então, né? Tá. A dinâmica ela é da seguinte forma: a primeira parte, eu vou falar uma palavra. A partir do momento que eu falar essa palavra, vocês terão 20 segundos apenas para escrever mais 3 ou 4 palavras que vocês associem a essa palavra referência que eu vou falar, né? Tá certo, Brenda. Muito obrigado pela presença. Uma pena que não vai poder ficar para a dinâmica, mas muito obrigado pela presença, viu? Uma boa noite. Espero que as reflexões sejam sementes aí para o futuro. Enfim, voltando aqui, gente. Eu vou falar uma palavra, por exemplo, ali tá dinâmica na apresentação, né? Ah, a palavra é dinâmica. Então, o que vem na cabeça de vocês relacionado com dinâmica, vocês escrevem. Mais 3 ou 4 palavrinhas ali que virem, tá? Eu vou cronometrar o tempo, deixa só eu abrir aqui o cronômetro. Então, quando eu falar parou, vocês congelem a escrita. Eu vou falar a primeira palavra, então, certo? A primeira palavra é território. Território. O tempo está correndo. Tempo. Deu os 20 segundos. Conseguiram escrever? Porque às vezes a gente fica meio, não consegue escrever nada. Conseguiram? Tá certo. Segunda palavra. Palavra é lazer. Lazer. Tempo correndo. Tempo finalizado. Terceira palavra agora. A palavra é acesso. Acesso. Tempo correndo. Tempo finalizado. Quarta palavra. Cultura. A palavra é cultura. Tempo correndo.
Tempo finalizado. A última palavra é segregação. Segregação. Tempo correndo. Tempo finalizado. Essa foi a primeira parte da dinâmica. Conseguiram? É uma dinâmica de impulso ali, né? Jogar as ideias de forma rápida. Agora, a segunda parte, ela é um pouco mais reflexiva. Eu quero que vocês escrevam um texto dentro da nossa temática que utilize todas as palavras que vocês escreveram. O texto tem que conter todas as palavras que vocês escreveram na primeira parte da dinâmica. Aí vocês têm que fazer, vocês têm que ver como que elas vão se relacionar, né? Fazer as ligações de vocês. E não tem, assim, um mínimo, um máximo, né, de tamanho. Mas eu penso que dá para deixar. Eu tinha pensado 10 minutos para vocês escreverem. Lu, não sei se é muito, que a gente já passou um pouquinho. A gente pode fazer uns 5 minutinhos, 7 minutinhos. Uhum. Pode ser até 9h15, então? Pode ser? Fechou. Então, é isso. Um texto dentro da nossa temática que utilize todas as palavras que vocês escreveram. 5 minutos, valendo. Você pode repetir a temática, por favor? Deixa eu botar aqui na tela. Pera aí. Oh, meu Deus. Só um segundinho. Já tá aí na tela.
E aí, deu boa? Conseguiram desenvolver as ideias? Massa. A ideia é para ser um texto mais breve mesmo. A gente está com um tempinho mais corrido. Eu tinha pensado numa socialização dessas ideias. Aí jogo para vocês. Não sei se vocês querem já encerrar ou dá para fazer esse momento. A gente consegue fazer pelo menos umas 2 ou 3. Eu ia sugerir a mesma coisa. Uhum, massa. Bom, quem quer, daí pode ler o texto ou pode compartilhar as ideias que construíram o texto também, né? Alguém se voluntaria? Eu posso me voluntariar, mas eu vou deixar claro que basicamente escrever é o meu trabalho. Então, para mim foi bem tranquilo, digamos assim, de fazer. Massa. Eu vou ler o texto, então, juntando tudo que eu coloquei. Justo. É a facilidade, né, do jornalismo. Mas eu coloquei assim, o texto. O território está dentro da cidade e o pertencimento inicia-se a partir do senso de comunidade. Com lazer, a cultura vira alegria, diversão e é reunião com amigos. É acesso a espaços que garantem oportunidade para todos. Com a cultura, a história de uma região é contada para as pessoas, mas se o espaço vira segregação, essa proibição cria ambientes excludentes que devem ser combatidos. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Maria. Arrasou. Alguém mais, gente, quer se voluntariar? Eu quero, eu Pode quero. falar. Alete, por Olha lá, favor. então. Vamos lá, me inspirei no Kendrick Lamar, que eu adoro ele. Ah, que massa. Vamos lá. Olha para o asfalto, o sistema dita, ande, produza, consuma. Mas a mente está lá no escuro. Estamos habitando ou só sobrevivendo? Sobreviver é mecânico. Habitar exige raiz, exige pertencimento. A separação está no desenho das calçadas. Dizem que somos iguais, mas o preconceito escolhe quem tem o direito à permanência e quem só tem direito à passagem. Cercam o povo, sufocam o meio ambiente com concreto e tentam privatizar o descanso como se a dignidade fosse um luxo parcelado. Isso não é ética. Quando o espaço adoece, o coletivo sangra. Mas a cultura não está no museu do ingresso caro. Ela é o oxigênio do inconformismo. É o que arranca a alegria da escassez e coloca a vida em movimento. Nossas comunidades não são mercadoria. Ocupar o chão, respirar fundo, ser dono da própria história. Habitar é um ato político. Me diz, você está respirando para não morrer ou está vivendo para fincar os pés na terra? Enfim. Pô. Nossa, mandou muito bem. Foi estilo poesia essa, no caso. É isso? Eu gosto, sim, eu Massa. gosto de poesia e gosto dessa filosofia profunda do Kendrick, assim, então Uhum. Pô, eu esqueci de falar isso pra vocês, que se quisesse escrever em formato de poema ou de crônica, não sei, eu esqueci de falar no início, mas que bom que a Salete aderiu à poesia. Ficou muito boa mesmo. Bem sensível, bem impactante. Mais alguém, galera, quer se voluntariar? Eu posso falar a minha também, pra gente fechar. Pode ser, Lu. Compartilha com nós. Bora lá. Minha casa é minha morada, mas a cidade cheia de preconceito me tira o orgulho à minha identidade. A sensação do racismo é tão palpável que me sinto à deriva. Se cultura é o horizonte de conhecer, sem descanso não tenho diversão. No fim, fica a reflexão: isso é normal ou gentrificação? Foi bem curtinho também, mas foram as palavras que eu trouxe na dinâmica para a gente fazer com o tema. Uhum, muito boa também. Foi curto, mas foi intenso. Estilo Paulo Leminski da vida. Massa, Lu. Obrigado por compartilhar. A Bruna mandou escrito.
Posso ler para vocês, o da Bruna? Pode ser. Território é aquilo que nos atravessa e também aquilo que construímos juntos. É nosso, mas nunca somente de um. Nasce do pertencimento, da presença e da possibilidade de florescer. Somos feitos de vida compartilhada, de lazer, amor, criatividade, encontros e afetos que transformam o cotidiano em memória. Há algo profundamente humano em pertencer, em ser e em poder existir com liberdade dentro de um coletivo que acolhe, escuta e sente junto. Cultura também vive nesse movimento, no momento, no vínculo e no que criamos quando dividimos espaços, experiências, prazeres e dores. Quando surge a segregação, a exclusão, o distante e o limitado, algo se rompe entre o corpo e o mundo. Ainda assim, seguimos buscando caminhos de presença, porque viver também é encontrar lugar, reconhecer o outro e permitir que todos tenham espaço para existir, criar e florescer. Muito bom, Bruna. Muito bom. Muito obrigado por compartilhar também. Vocês Obrigada, estão afiadas na escrita. Que bom que eu trouxe a dinâmica. Vai tomando. Mais alguém, gente, que por acaso quer compartilhar aí? Para fechar? Não? Não? Tá Só para certo. avisar vocês, então, que o formulário de presença já está aqui no chat. A Maria vai mandar também lá no grupo depois, porque, né, uma galera saiu. Então, a gente vai mandar depois ali para vocês. Muito obrigada, Gabi. Nossa, foi um momento de reflexão muito intenso, assim, para gente. Eu acho que é uma das aulas mais significativas até o momento, assim, justamente porque toca muito na nossa vida cotidiana, né? A gente às vezes está falando de história, falando de patrimônio, falando de cultura, e esquece que a gente também faz parte desse todo, né? E aí a gente fala daquilo como se fosse uma parte, assim, né? Separado, né? Quen da gente, né? Sendo que a gente está vivendo ao mesmo tempo que a gente está criticando, pensando, falando sobre, né? Então, muito obrigada. O teu conhecimento compartilhado aqui foi muito, muito bom te ouvir mesmo. Que massa, amiga. Eu que agradeço novamente pelo convite, pelo espaço. Agradeço a todos pela atenção, né? Pela conexão hoje que a gente teve aqui. Fico feliz de vocês terem gostado também, né? Se interessado, engajado. Muito obrigado. Acompanhem os slams no Instagram, se for do interesse de vocês, as batalhas de rima. Todas elas têm Instagram ali para divulgar eventos, divulgar ali as edições. A Lu vai disponibilizar esse slide para todo mundo, correto? Isso. Então ali tem o nome, né, dos slams da batalha. Eu deixei aqui a minha rede social, do Slam Trajano que eu organizo, o meu celular, o meu e-mail, se alguém quiser em algum momento também entrar em contato para algum trabalho, seja artístico ou seja pedagógico. E muito obrigado pelas trocas, eu adorei as escritas de vocês, tanto as poesias quanto os textos corridos, ficaram ótimos. Que bom que eu trouxe a dinâmica, porque eu não tinha pensado em fazer isso, eu pensei hoje de última hora, ontem, hoje, me lembro. E que bom que eu trouxe. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção que vocês mandaram no chat. Calma aí que